Aquilo é. Eu sei que não faz sentido dizer isso a você, disse Heinz. O mesmo vale para o mestre da guilda do ramo Niarqui da guilda. Mas há algo que eu quero que o mestre da guilda escreva. Eu quero que ele escreva uma carta de apresentação para conhecer o mestre da guilda da sede da guilda dos aventureiros do Ducado de Artner. Se nosso mestre da guilda escrever algo assim, isso não significa que ele está endossando você? Disse o funcionário. Heinz pressionou ainda mais o funcionário. Então, ele não pode fazer isso? Mesmo que ele possa aprovar uma mudança de regra tão sem sentido? E isso não é algo que pode ser decidido por um mero membro da equipe. O membro da equipe protestou. Qualquer funcionário da guilda saberia que essa mudança de regra sem sentido é uma decisão sem compromisso tomada por Lord Belton a fim de obter o apoio das igrejas, incluindo a igreja de Alda, porque ele não pode obter o apoio do exército do ducado em sua disputa familiar, disse Heinz. Afinal, é algo que até eu poderia descobrir imediatamente. Aparentemente, muitas das figuras importantes atuais na igreja de Alda do Ducado de Artner eram fundamentalistas, e não membros da facção pacífica. Crianças com sangue de monstros são perigosas, então não podem ser julgadas por um único exame. Eles podem perder o autocontrole a qualquer momento, então deixá-los entrar na escola de aventureiros também é perigoso. Vocês realmente acreditam nessas coisas? Heinz perguntou. Quanto mais Heinz falava, mais pálido ficava o rosto do funcionário e mais ele lutava para manter contato visual. Era provável que ele secretamente concordasse com as palavras de Heinz. Parecia que o mesmo acontecia com os outros membros da equipe e recepcionistas. Os outros aventureiros presentes expressaram sua concordância. Qual é o problema? Você só precisa entregar uma mensagem. Isso mesmo, isso mesmo. As portas da guilda dos aventureiros estão escancaradas, não estão? Você não está planejando nos manter afastados do povo fera em breve, está? E então o funcionário do sexo masculino pareceu tomar uma decisão. Eu entendo, disse ele. Mas a única coisa que posso fazer é passar a mensagem para o mestre da guilda. Eu sei, disse Heinz. Isso será o suficiente. Vou avisá-lo. Como um aventureiro de classe A, você já possui mais influência do que um nobre inferior, disse o membro da equipe. Suas intenções serão conhecidas pelos senhores. Mas por favor, não se esqueça de que cabe aos senhores como interpretar suas intenções. Eu também sei disso, disse Heinz. Não como membro da facção pacífica de Alda, mas como aventureiro, acredito que o Grêmio não deve obedecer à vontade de políticos. Isso é tudo o que eu queria dizer. As portas para a aventura estão abertas para membros de todas as raças. Não devemos ignorar as palavras do fundador, devemos? Conteúdo patrocinado. Eu também gosto dessas palavras, disse o funcionário. Agora então, enviarei um mensageiro ao mestre da guilda, então me desculpe. Você tem sorte, não é? Disse ele, sorrindo para Vandaliel. Com as palavras do membro da equipe, o cérebro de Vandaliel finalmente voltou a funcionar. Sortudo? Por quê? Porque ele foi capaz de ver como a aparência de seu inimigo e uma parte de seu poder. Não, não foi isso. Será que Heinz está me ajudando? Impossível. Quando Vandaliel dirigiu seu olhar para Heinz para vê-lo dando a Vandaliel um aceno de cabeça com um sorriso reconfortante e confiável. Como se dissesse, deixe comigo. No entanto, em vez de se tranquilizar, Vandaliel estava enlouquecendo. Por que eu tenho que ser ajudado? Não mexa comigo. É algum tipo de armadilha? Tem outro lado disso, tem outro lado disso, tem que ter. Há algo suspeito nisso, é estranho, não estou convencido. Sentindo uma sensação desagradável que parecia que seu cérebro, espírito e até mesmo sua alma estavam se transformando em mingau, Vandaliel foi incapaz de reunir seus pensamentos. As habilidades de processamento de pensamento paralelo e processamento de pensamento de alta velocidade serviram apenas para aumentar ainda mais sua confusão. Ele não conseguia se acalmar. Minha nossa! Quem foi que disse que ele não se interessa por política? No momento em que finalizamos nosso pedido de escolta e chegamos na cidade, isso acontece. E agora você está planejando reclamar com o próximo duque e o mestre da guilda da sede da guilda do ducado, disse o membro masculino do partido de Heinz. Mas Edgar, ele tem falado isso o tempo todo, não é? Disse outro. Que os ensinamentos de Alda deveriam ser mudados para serem mais pacíficos. E mesmo indo tão longe a ponto de se separar de Riley para vir para este país foi Ens. Lembro-me de ouvir que o objetivo deste grupo era limpar completamente o calabouço errante, Zakat Striaus, disse uma mulher,
um terceiro membro do grupo. Por favor, não diga isso, disse outro membro do partido. Ou você quer dizer que acha que as palavras de Heinz estão erradas, Jennifer? Não foi isso que eu quis dizer, disse a mulher chamada Jennifer. Vandaliel podia ouvir os companheiros de Heinz conversando como se essas coisas não pudessem ser evitadas, embora nenhum deles mostrasse qualquer sinal de oposição às palavras de Heinz. Ei, Heinz é aquele que pertence à facção pacífica de Alda? Isso mesmo. Eu ouvi que na nação do escudo Mirg, ele testemunhou a tragédia de um certo Dhampir e sua mãe, e é por isso que ele veio para este país. Então é por isso que ele está ajudando um Dhampir agora. Aventureiros Samas de classe A realmente são outra coisa. Vandaliel podia ouvir as vozes de outros aventureiros. Em resumo, Heinz e seus companheiros mudaram de opinião quando viram mamãe ser queimada na fogueira depois de capturá-la e entregá-la. Agora eles fazem parte da facção pacífica de Alda e trabalham no reino de Orbaum. Então é por isso que eles estão ajudando um Dhampir? Ajudando. Está tudo bem, disse a garotinha que estava com os companheiros de Heinz. Ela estava bem na frente de Vandaliel, que apesar de seus pensamentos íntimos, parecia simplesmente estar ali parado, imóvel. Ela pegou a mão dele enquanto continuava falando. Heinz Onishan vai ajudá-lo. Assim como ele me ajudou. Ela disse rindo. Um de seus olhos era vermelho sangue que não combinava com o outro olho. A mão de Vandaliel tremia. Náusea, dor de cabeça e uma sensação de desconforto, como ele nunca havia experimentado em sua terceira vida, percorreram seu corpo. Quai? A garotinha gritou de surpresa. Incapaz de aguentar mais, Vandaliel se livrou de sua mão. Ao fazer isso, ele manteve suas garras retraídas e controlou sua força para não machucá-la. Esse era o limite de quanto ele poderia segurar. Ei você? Assustado, Heinz estendeu a mão para Vandaliel. Mas Vandaliel se esforçou ao máximo para colocar o máximo de distância possível entre ele e Heinz. Ele usou todos os 4 membros para se impulsionar ao longo do chão e usou Flight de uma forma que força excessiva foi exercida em seus órgãos internos. Oi! Espere um segundo. O que está errado? Ignorando as vozes surpresas dos companheiros de Heinz e outros aventureiros, Vandaliel usou seu ombro para quebrar a porta da guilda e fugiu. Vandaliel estava sentado no chão, olhando para as mãos trêmulas. Ele já estava fora da cidade de Nierki, provavelmente dentro de uma floresta ou matagal próximo. Era improvável que ele tivesse viajado para muito longe. Ele não tinha nenhuma memória de como saiu da cidade depois de deixar o clã. Era possível que ele tivesse criado um buraco na parede externa para escapar. A mente de Vandaliel estava tão confusa que ele não tinha tempo para se preocupar com essas coisas. Ele sentiu como se todo o seu corpo fosse apodrecer com a raiva, humilhação e impotência que sentia. Ele tinha sido completamente incapaz de derrotar seu inimigo. Ele sabia, mesmo sem desafiá-lo, que terminaria em derrota total. Ele já havia imaginado que esta seria a humilhação final. Mas existia uma humilhação ainda maior, tendo pena de seu inimigo de raiz. Vandaliel quase foi ajudado por ele. Foi uma ação que pisoteou o orgulho de Vandaliel. Mas o que Vandaliel achou mais imperdoável foi o motivo pelo qual Heinz tentou ajudá-lo. Heinz tentou ajudá-lo porque ele era um Dhampir. Heinz mudou sua maneira de pensar e passou a fazer parte da facção pacífica de Alda depois de ver a mãe de Vandaliel, que ele havia capturado e entregue a um fanático a pedido, torturada e queimada viva em público. Não foda comigo. Logicamente fazia sentido porque as coisas aconteceram assim. Heinz provavelmente não sabia que Vandaliel havia sobrevivido. Ele supunha que Vandaliel havia morrido há muito tempo. A existência de Vandaliel era conhecida apenas por poucos, alguns indivíduos na nação do escudo Mirg e a Mid Empire, bem como os vampiros de raça pura. Não era estranho pensar que Heinz não sabia que ele estava vivo. Era por isso que ele estava espiando seus atos passados. Era uma história comum que poderia ser encontrada em livros de ficção e não ficção na Terra. Para se desculpar com as pessoas que mataram, eles viveriam e expiariam seus pecados. Eles salvariam tantas pessoas quanto mataram. Sentindo-se culpados pelos civis inocentes das nações inimigas que eles mataram na guerra, eles passariam o resto de seus dias espiando. Não era incomum nem nada. Os exemplos de que Vandaliel se lembrava melhor eram, de fato, de obras de ficção. Conteúdo patrocinado. O erro de alguém causaria a morte de outro sem ser punido por lei.
Apesar de permanecer livre, a pessoa se sentiria atormentada por isso, e então o protagonista do drama ou mangá diria a essa pessoa: continue ajudando os outros até chegar o dia em que você poderá se perdoar. Os protagonistas diriam aos antigos vilões: espiem seus erros com suas ações futuras. Heinz estava espiando os erros que havia feito a Darcia e Vandaliel. Ele estava colocando em prática os ensinamentos pacíficos que acreditava serem corretos e salvou aquela garotinha, a Dhampir. Ninguém havia pedido a ele para espiar, e ainda assim ele estava espiando de uma forma que não tinha nenhuma relação com Darcia e Vandaliel. Não mexa comigo. Então, Vandaliel deveria perdoá-lo? Ele deveria parar de culpá-lo? Ele deveria parar de tentar matá-lo? Estava fora de questão. Não havia como Vandaliel considerar aceitar algo tão irracional. Imagine se houvesse um serial killer estrangeiro que matasse inúmeras pessoas em um determinado país e depois salvasse um número de pessoas em seu próprio país igual ao número de pessoas que ele havia matado. Se Vandaliel deveria perdoar Heinz nessa situação, então as famílias enlutadas das pessoas mortas pelo serial killer também teriam que perdoá-lo, não é? Se Vandaliel salvasse tantas pessoas no reino de Orbalm quanto as pessoas que ele havia matado na nação do Escudo Mirg, as famílias enlutadas na nação do Escudo Mirg o perdoariam? Certamente não. Não havia nenhuma maneira que eles iriam. Não haveria milhares de pessoas incomuns que o perdoariam. Mas se tudo fosse esclarecido, cada pessoa no reino de Orbalm diria a Vandaliel que ele deveria perdoar Heinz. Eles diriam a ele para perdoar Heinz porque ele salvou muitas pessoas, porque ele realizou grandes coisas, porque ele foi um herói, porque a partir de agora salvaria muito mais gente, aliviaria a infelicidade de milhares, de dezenas de milhares. Ele faria as pessoas mais felizes. A existência de Heinz foi benéfica para a nação. Eles diriam a este único Dhampir que o odiava por matar uma única pessoa, sua mãe, para perdoá-lo. Isso seria considerado normal e inegavelmente correto em qualquer mundo. O fato de Darcia ter sido morta, o ódio fervendo dentro de Vandaliel, tudo se tornaria detalhes na comovente história de Heinz. Perdoá-lo era a coisa certa a fazer. Perdoar Heinz, que saiu salvando Dhampirs como aquela garotinha sem ser perguntado, foi para o bem da felicidade de todos. E mesmo isso se tornaria mais um detalhe a ser acrescentado à história de Heinz. Como Vandaliel poderia perdoá-lo? O nível da habilidade mente grotesca aumentou. Você adquiriu a habilidade Abestritre, mas Vandaliel resistiria por enquanto. Heinz acreditava que seus atos foram feitos em expiação, mas mesmo essas foram conquistas que ele usou para ganhar mais popularidade. No entanto, Vandaliel não conseguiu derrotá-lo. Mesmo que usasse magia de atributo de morte e todos os tipos de habilidades, mesmo que pedisse a Eleanora e os outros para trabalharem com ele, não importava o que fizesse. Não poderia vencer. Isso era vingança. Para Vandaliel, essa vingança era um processo necessário para a realização de sua própria felicidade. Não foi o resultado. O nível da habilidade mente grotesca aumentou. O nível da habilidade ABTHSTR aumentou. Mas esse ódio não podia ser suprimido. O fogo do ódio não pôde ser extinto. Vandaliel sentiu como se seu coração fosse congelar no lugar com o frio do medo. Ei, aí! É este! Apresse-se, Capturo! Aquele pirralho tinha moedas de prata, ainda deve sobrar algum. Deixe comigo, Obasan. Foi por isso que Vandaliel fugiu daquele lugar. Foi por isso que ele deixou a cidade e veio para um lugar como este. Ele se certificou de que ninguém se envolveria. E pensar que o encontraríamos tão rapidamente. Finalmente tivemos um pouco de sorte. Tenho certeza que é porque temos nos comportado bem todos os dias. Não pense mal de nós. Por causa da crise econômica, vender frutas não dá para me alimentar e sobreviver. Você não precisa se preocupar, com sua aparência, tenho certeza de que quem vendermos cuidará bem de você. Esse pirralho é um menino ou uma menina? Se for menina, não tem idade para vender por muito, sabe? Não, ela tem olhos de cores estranhas. Se dissermos ao comprador que é um Dhampir, não seremos mais pagos? Nem se preocupe. O que faremos se aquele problemático aventureiro Sama de classe A se envolver? Agora que você mencionou, o Salvador veio a esta cidade. O nome dele era Heinz, ou algo assim era. Heinz, aquele que Vandaliel tanto odiava era Heinz. Corte a conversa. Rápido, amarre o garoto e leve-o de volta para a cidade. A mulher de meia-idade que vendia maçãs no mercado aproximou-se de Vandaliel, que estava ajoelhado na terra, completamente imóvel.
Você adquiriu a habilidade Scream. Conteúdo patrocinado. Surpresos com o barulho ininteligível que Vandaliel fazia e pensando tratar-se de algum tipo de encantamento, a mulher e os homens que a acompanhavam apressadamente tentaram agarrá-lo. Neste momento, se eles tivessem feito tudo o que podiam para escapar, eles poderiam ter sobrevivido. Um grito assustador saiu da boca de Vandaliel. Os níveis das habilidades grito, invasão mental e estrutura labiríntica aumentaram. A mulher e os homens gritaram, como se respondessem ao scream de Vandaliel. A cor desapareceu de seus cabelos e a luz da consciência desapareceu de seus olhos. Mas a mulher de meia-idade e os bandidos liderados por seu sobrinho não estavam mortos. Eles estavam se movendo vigorosamente. Eles estavam enfiando os dedos nos ouvidos para tentar escapar do grito, mordendo a língua em pedaços e arrancando os olhos. Mas como se ainda insatisfeitos com isso, eles usaram seus olhos que deveriam ser incapazes de ver para encontrar e agarrar um ao outro e começar a matar um ao outro. Odiar. Odiar. O que eu odeio? Me mata. Mate ele. Matar quem? Matar todos e ele? Meus ouvidos, meus olhos, minha língua, minhas mãos, minha carne, meus órgãos, eles me desgostam. Como Vandaliel sentiu uma sensação de libertação, como se a escuridão reunida em seu coração tivesse sido liberada em seu entorno, ele perdeu a consciência. Sentindo-se bem, Vandaliel abriu os olhos. Ele olhou para o céu para ver que ainda era o início da tarde. Ele havia ido para a guilda dos aventureiros antes do meio-dia, então apenas 1 ou 2 horas deveriam ter se passado, mas ele estava de bom humor, como se tivesse acordado de manhã após um sono profundo. Mas eu me sinto muito cansado? Uma agradável sensação de fadiga? Confuso, Vandaliel verificou seu status para descobrir que ele tinha quase 0 de mana restante. O que ele tinha feito enquanto dormia? Embora houvesse manchas de sangue ao seu redor, não havia mortos-vivos. Vandaliel-sama, você está bem? Naquele momento Eleanora desceu do céu e ergueu Vandaliel com força em seus braços. Assim, eu não tenho muito mana restante, no entanto. A propósito, o que exatamente aconteceu aqui? Perguntou Vandaliel. É isso que eu quero perguntar. Ela disse a ele. Você disse que terminaria rapidamente, então nos escondemos e esperamos apenas para ver você sair correndo da guilda, voar sobre as paredes externas e desaparecer em algum lugar. Não conseguimos nem entrar em contato com você. Você tem alguma ideia de como estávamos preocupados? Sinto muito por deixá-lo preocupado, disse Vandaliel, deixando o peso do corpo cair sobre Eleanora, que o segurava com força. Depois de usar o dispositivo de comunicação da cabeça Goblin para contatar Braga e os outros que estavam procurando em outro lugar, Vandaliel explicou tudo em ordem cronológica. Vandaliel-sama, vamos conquistar e destruir este reino. Estas foram as primeiras palavras de Eleanora quando ele terminou. Seus olhos tinham adquirido uma aparência vítrea. Ela não parecia estar brincando. Não podemos vencer o Heinz agora, disse Vandaliel. E mesmo que pudéssemos, não podemos conquistar e destruir o reino. Zran, assim como Nuasa e Borcos que conversavam pelos aparelhos de comunicação, concordaram com a sugestão de Eleanora. Também era improvável que São ou Zadiris fizessem objeções. Por que não? Vamos massacrá-los, disse Zran. Santo Filho, eles não são humanos. São meros montes de excrementos em forma de gente. Encarnações vivas do mal. Nuasa exclamou. Borcos rugiu. Vamos massacrar todos eles, garoto. Borcos e os outros titãs mortos-vivos souberam da traição do Ducado Artner de 200 anos atrás. Seria um eufemismo dizer que suas opiniões anteriormente favoráveis sobre o Ducado haviam despencado por terra. Parecia ter perfurado os céus asterisco na direção negativa. TLN asterisco. Isso é Tengen Toppa em bruto, que significa perfure os céus. Pode ser uma referência a Tengen Toppa Gurren Lagann. Estou feliz que todos vocês estão dispostos a ficar com raiva por mim. Mas há quase tantas pessoas boas quanto mas no Artner do Xi, disse Vandaliel. Certo, Braga? Surpresos, Eleanora e Zran olharam para os goblins negros e seus parceiros que estavam com eles. Nós já abandonamos nossa pátria, disse Marie. Por favor, não se preocupe com isso, disse outra garota. Vandaliel havia explicado a eles que os libertaria com dinheiro suficiente para viver por vários meses, desde que mantivessem seus segredos, mas eles decidiram seguir Braga e os outros goblins negros. Eles se sentiram gratos a Vandaliel do fundo de seus corações,
pois ele os curou de seu vício em drogas e removeu os colares e tatuagens de seus escravos com magia. Claro, eles tinham seus próprios interesses em mente e talvez simplesmente não pudessem acreditar que Vandaliel realmente os libertaria. Mas eles escolheram vir para Talosheim, e ao contrário do exército de expedição da nação do escudo Mirg, era definitivamente possível fazer as pazes com eles. Como tal, essas meninas que nasceram no ducado de Artner agora eram cidadãs de Talosheim. Bem, 1/3 das meninas que trabalhavam no bordel eram na verdade ex-refugiadas do ducado de Sauron, mas isso não era algo para ser preocupado com. Dizer que todos no ducado de Artner deveriam ser mortos e que todos eram encarnações do mal na frente dessas garotas faria com que se sentissem desconfortáveis. Conteúdo patrocinado. Foi mal, disse Sran. Perdi a calma lá. Na verdade, sinto muito, disse Eleanora para as meninas. Não é como se eu não soubesse que muitas de suas circunstâncias também estão fora de seu controle. Não, eu também não poderia dizer nada. Obrigado, rei, disse Braga. Não é nada, disse Vandaliel. Afinal, eu também cometi um erro depois de perder a calma pouco tempo antes. Vendo que todos pareciam ter se acalmado por enquanto, ele se levantou. Mas se simplesmente continuarmos nos permitindo ser tratados assim, seremos nada mais do que presas para serem comidos por feras. Teremos nossa carne arrancada, nossos órgãos arrancados e nossos ossos sugados até ficarem limpos. Devemos recuperar o que nos foi roubado e fazê-los pensar que foi um acidente. Quanto a Heinz, ele fez uma pausa. Vamos deixá-lo em paz por enquanto. Vamos reunir forças e esperar por uma oportunidade. Ah, e desistirei do ducado de Artner, acrescentou. Todos olharam para Vandaliel sem expressão em resposta à sua última frase. Vou desistir de me registrar como aventureiro no Artner do Xi, trabalhar aqui e fazer comércio com ele no futuro, disse ele, elaborando. Isso foi o quanto o Artner do Xi rejeitou os titãs. Se eles iriam rejeitar Vandaliel e Talosheim tão fortemente, então ele retribuiria o favor e os abandonaria. Ah, excluindo as aldeias de cultivo, acrescentou Vandaliel. Todos, exceto os parceiros dos goblins, riram murmurando, eu sabia. A propósito, Vandaliel-sama, o que é isso? Eleonora perguntou. Esta pedra sempre esteve aqui? É certo que este não é um pedregulho natural, disse Sran. Eles estavam olhando para uma enorme pedra que se erguia atrás de Vandaliel. Era muito maior do que uma árvore em uma floresta. Mas sua forma era mais estranha que seu tamanho. Tinha a forma de um enorme crânio e sua boca aberta era grande o suficiente para caber uma carruagem dentro. O interior daquela boca parecia estar conectado a algo. O ar quente fluía de dentro, como se o crânio estivesse respirando. No mínimo, é algo inofensivo para nós, disse Vandaliel. Os níveis das habilidades estrutura labiríntica, grito, recuperação automática de mana, encanto do atributo da morte e superação dos limites aumentaram. Espere um segundo, sim, disse o aventureiro, aproximando-se casualmente do balcão da recepção que Vandaliel congelou em frente. É a primeira vez que ouço falar dessa mudança de regra. Pode explicar o que quer dizer? Conteúdo patrocinado. Vê, você está me incomodando. Atualmente estou lidando com essa criança, a recepcionista começou. Tenho algo que quero dizer sobre como você está lidando com ele. Você pode chamar o mestre da guilda para mim? Disse o aventureiro. Você está me incomodando, repetiu a recepcionista. Se você quiser fazer um apelo ao clã, então, quando for a sua vez, por favor, diga a um de nós, membros da equipe nos balcões de recepção primeiro. Eu sou o aventureiro classe A Heinz. Eu gostaria de solicitar uma reunião cara a cara com o mestre da guilda mais uma vez, sob a autoridade de um aventureiro de classe A. Heinz. Era Heinz. Vandaliel virou a cabeça como se fosse uma dobradiça rangendo, olhando para o aventureiro que estava ao seu lado. Ele era um jovem bem apresentado e obstinado, com cabelos loiros e olhos azuis. Ele estava em seus 20 e poucos anos. Ficou claro ao olhar para sua aparência e equipamento que ele não era uma pessoa comum. Embora tivesse mudado um pouco, ele tinha a mesma voz que Vandaliel ouvirá em Evegia e correspondia à descrição física dada por Riley. Inimiga da mamãe, a espada de chama azul Heinz. Ele era uma das pessoas que Vandaliel absolutamente precisava matar. Vandaliel tinha ouvido falar que Heinz havia cruzado para o reino de Orbaum, mas não imaginava que Heinz ficaria no ducado de Artner, nem imaginava que o encontraria naquele momento. A ressurreição de Darcy era algo absolutamente necessário para a busca da felicidade de Vandaliel.
e aqueles que interferiam nisso precisavam ser eliminados. Era por isso que ele mataria Heinz. Vender a mãe a um fanático adorador de Alda fora simplesmente mais um pedido de Heinz. Não importava se suas ações eram completamente normais e legais naquela nação. Não importava o que Heinz estava pensando e fazendo agora. O problema era o futuro, o que estava por vir. Ele vendeu Darcia para um fanático religioso uma vez. Que razão tinha Vandaliel para acreditar que não voltaria a fazer o mesmo? Se ele já havia mudado de ponto de vista uma vez, quem diria que não mudaria de novo? Para reduzir essas possibilidades a zero, Heinz precisava ser morto e destruído. Agora era uma boa oportunidade para fazer isso. Claro, Vandaliel não poderia fazer nada chamativo em um lugar como este onde as pessoas estavam olhando. Ele sabia disso. Ele poderia simplesmente envenená-lo ou infectá-lo com uma doença. Ele deveria transformar seu hálito, uma pequena quantidade de sua saliva ou as substâncias secretadas por sua pele em veneno. Ele deveria tocar, acidentalmente, em Heinz e infectá-lo com patógenos? Vandaliel começou a bolar esses planos, mas toda vez que pensava neles, ouvia os avisos do sentido do perigo, morte em sua cabeça. Se tentasse envenenar Heinz, seria morto. Se ele tentasse infectar Heinz com patógenos, seria morto. De qualquer maneira, quem morreria não seria Heinz, mas Vandaliel. Impossível, esse cara é invencível, ou imortal, ou algo assim. Ele era muito diferente em comparação com quando trabalhava para o sumo sacerdote Gordon. Vandaliel ficou surpreso com essa mudança, mas não podia negar a realidade à sua frente ou o feitiço de atributo de morte que o salvara até agora. Eu vejo, este é um aventureiro de classe A digno de se tornar classe S como Mikhail, aquele que era poderoso o suficiente para matar Borcos e os outros em um instante. Alguém que derrotaria aventureiros de classe A que deveriam ser super-humanos com facilidade. Um sobre-humano que transcendeu os super-humanos. Heinz era muito diferente de Riley, cuja alma havia sido quebrada por Vandaliel após sua derrota nas mãos de Borcos. E até foi dito que Heinz era muito mais abençoado quando se tratava de aliados do que Riley jamais fora. Vandaliel moveu os olhos e olhou além de Heinz para ver que havia mais 5 pessoas paradas ali. 2 deles correspondiam às descrições que ele ouvirá de Riley. A anã portadora do escudo com cabelo azul, Delisa. O escoteiro de cabelos pretos e olhos pretos, Edgar. Os outros 2 eram talvez novos membros do grupo, uma elfa com uma massa e traje de padre, e uma jovem que parecia ser uma lutadora desarmada. Heinz não os teria escolhido apenas por sua aparência, então eles provavelmente eram classe A e classe B também, classe C na pior das hipóteses. Este deve ser o novo 5 lâminas coloridas, com 2 novos membros tomando o lugar de Riley e a maga espiritual elfa que aparentemente pereceu em uma masmorra. O 5º membro adicional, uma garota da idade de Vandaliel ou ainda mais jovem que estava meio escondida atrás de Delisa, provavelmente não era membro do grupo. Ela era a irmã mais nova de alguém? Ah, que problemático. Eles são os piores tipos de inimigos para mim. Mesmo excluindo a garota, ele poderia dizer olhando para os outros 4. Foi por causa dessas pessoas que Vandaliel não teve nenhuma fração de % de chance de matar Heinz. Eles observavam Heinz com sorrisos irônicos e expressões exasperadas, murmurando palavras como "meu Deus", e "lá vamos nós de novo". Mas se algo acontecesse com Heinz, eles o apoiariam com rapidez e precisão. Se Heinz lutasse contra Vandaliel com esses membros do partido com ele, não havia dúvida de que ele utilizaria sua habilidade de coordenar com eles e desferir um golpe capaz de perfurar as barreiras de Vandaliel. Envenená-los ou infectá-los com patógenos seria inútil. Ao contrário dos soldados do exército de expedição da Nação do Escudo Mirg, eles estavam equipados para lidar com monstros de alto escalão que infligiam efeitos de status com seus ataques. Eles eram diferentes até mesmo do presunçoso Riley. Eles eram ridiculamente fortes. Suas reservas de mana eram irrelevantes. Se Vandaliel era um elefante enorme, eles eram formigas capazes de matar tal elefante. Eu não tenho escolha. Eu tenho que suportar essa humilhação por enquanto. Eu não devo morrer. Há coisas que preciso fazer. Ficarei satisfeito em poder ver os rostos desses caras diretamente. Vou reagrupar com Eleanora e os outros e... O que são esses caras? O que Heinz está fazendo? Vandaliel, que até usava sua habilidade de processamento de pensamento de alta velocidade para mergulhar em seus pensamentos na tentativa de suportar a sensação de impotência e humilhação que,
Atormentava todo o seu corpo, de repente se assustou quando começou a processar a informação de seus ouvidos. Por favor, espere, o mestre da guilda está fora de seu escritório. Então o submestre deveria estar aqui. As regras estabelecem que quando o mestre da guilda estiver ausente, um dos dois submestres sempre permanecerá dentro da guilda. Ou essa regra também mudou? Heinz estava discutindo não com a recepcionista, mas com um funcionário do sexo masculino que parecia ser seu superior, mas a situação parecia pior para o funcionário.